Fala aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo ótimo e estamos aqui mais uma vez, aqui quem vos fala é o vosso amigo Ivo Paiva e estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, não é? Nada melhor do que conversarmos um pouco sobre isso. Vamos aqui a falar um pouco sobre continuar a leitura do livro de Mormon como já estamos fazendo, já estamos outros vídeos atrás. Se vocês quiserem podem dar uma olhadinha nos outros vídeos, se tiverem tempo, podem compartilhar com os seus amigos, aquelas pessoas que estão a pesquisar na igreja. E vocês vão ver que eu tenho como fosse dois links de como fosse canais, vídeos que estou a fazer. Estou a fazer o princípio do Evangelho também, pessoas assim, para poder ajudar a relembrar alguns pontos principais. E também estou a fazer esse principal, que é o livro de Mormon. Estou a conversar com vocês, estou a lemos juntos e estamos a aprender juntamente um com o outro, não é? E hoje, como nós podemos ver, no capítulo anterior nós lemos e conversamos um pouco sobre capítulo 8 de primeiro Nefe, o sonho de Leí, o famoso sonho de Leí, a árvore da vida, e o que ele queria dizer, o que significaria, porque a mãe e a mãe estavam tão obstinados, porque eles iriam fazer realmente aquilo, porque que eles estavam estragando a vida deles, porque eles faziam as coisas, mas murmuravam tanto, porque eles eram tão acomodados com as circunstâncias, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre primeiro Nefe, capítulo 9 e capítulo 10. Então vamos começar. Capítulo 9 e capítulo 10 são muito curtinhos, mas no capítulo 9 nós podemos ver que Nefe ele começa a se expressar de uma maneira. Nefe ele faz duas placas. Ele intitula essas duas placas, tanto umas placas como as outras, ele intitula como as placas de Nefe. As placas, uma das placas menores que ele está a registrar, ele registra os acontecimentos que estão a acontecer. Aqueles acontecimentos maiores são aqueles acontecimentos que estão a acontecer como visões, revelações, mandamentos de Deus. E as outras placas que ele vai registrar vai falar sobre guerras, governos e assim por diante. Então nós podemos ver nesse ponto aí que Nefe ele era um homem muito organizado. O Senhor sabia ajudá-lo muito bem, ele se organizava muito. Ele não queria misturar uma coisa com a outra. Ele separou as coisas mais importantes das coisas que nós podemos dizer assim, um bocadinho menos importante. Ambas eram importantes, mas ele conseguiu separar o principal do que não era tão principal assim. Então Nefe, ele começa a escrever isso, começa a dividir as coisas principais das coisas menos principais. E ele começa a dividir e dar importância às coisas maiores. E no final do capítulo 9, ele fala o seguinte: ordenou-me, portanto, o Senhor que fizeste essas placas para um sábio propósito seu, ao qual me é desconhecido. Então Nefe, ele estava fazendo aquele mandamento que o Senhor tinha ordenado, fazer aquelas placas. Ele estava escrevendo as placas menores e as placas maiores. Ele estava fazendo aquilo, mas ele não sabia porque ele estava fazendo aquilo. Ele apenas estava fazendo o que o Senhor estava ordenando para ele, como ele fala. Estava fazendo aquilo para um sábio propósito, a qual ele não sabia, mas o Senhor sabia. Da mesma maneira é Adão. Quando foi perguntado a Adão por que ele estava fazendo, sabemos, ele fez sacrifício, porque ele estava fazendo aquele sacrifício, ele responde que não sabia, só sabia que o Senhor o havia ordenado, não é? Então muitas vezes nós não sabemos porque estamos fazendo certas coisas, nós recebemos revelações, mas nós não sabemos por que estamos fazendo aquilo. Do mesmo jeito, o presidente Nelson, quando recebeu revelações, deu revelação para nós, dizendo que nós deveríamos estudar o Evangelho no lar, que a Conferência Geral de Abril ia ser inacessível, ia ser como nenhuma outra. Ele nos avisou, mas não nos disse porquê. Porque talvez ele mesmo não soubesse o real motivo. Um profeta ele não tem que saber o real motivo daquilo que vai acontecer. Mas sim, ele tem que nos avisar o que vai acontecer. Muitas vezes Joseph Smith fez coisas que ele realmente não sabia porque iria acontecer. Como nós podemos ver no templo de Salt Lake City, quando a sua construção foi deixada uma vala dentro do templo, e muitos perguntaram por que dali ia ser deixado ali, sem aquele espaço ia não ser construído nada. Joseph Smith mesmo falou que não sabia, mas o Senhor tinha pedido que ficasse. E hoje em dia nós sabemos que no templo de Salt Lake City, aquele espaço onde tinha aquela vala, foi construído um elevador. Joseph Smith ele não sabia que antes ou mais tarde, no futuro, seria construído um elevador para ajudar as pessoas com deficiência a chegar nos andares mais elevados do templo. Do mesmo modo, alguns profetas não são necessariamente, eles têm que saber aquilo que vai acontecer, mas a única coisa que eles têm que nos dar é a mensagem para que nós possamos nos preparar. Se eles não tivessem dado a mensagem que nós estudamos o Evangelho no lar, eles estavam nos preparando para o que ia acontecer, como o Covid-19, como também o isolamento social, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, o isolamento social de Jesus Cristo e de todos os outros profetas.
e assim por diante. Já no capítulo 10, Leí, ele vai falar um pouco. Nefe, ele fala que depois de seu pai recitar todo aquele sonho que ele teve no capítulo 8, falar tudo aquilo, Leí ele começa a falar messianicamente. Ele começa a testificar o que os profetas do Velho Testamento tinham falado, que haveria um Messias. Então o Messias realmente iria aparecer, o Messias realmente iria vir salvar o mundo. Mas afinal, o que é um Messias? O Messias nada mais é, nada menos é que o ungido. Ele era como fosse, seria um líder. Ele iria liderar novamente o povo de Israel para a vitória. Mas o povo de Israel naquela época que estava a viver, eles queriam um líder, mas não um líder que estava escrito nas Escrituras. Eles queriam um líder pela necessidade que eles tinham. Eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano, pagando taxas altas, sendo escravizados. E então os judeus queriam um líder que livrasse eles numa batalha contra o Império Romano. Só que o Messias que vem é o mesmo Messias que está escrito nas Escrituras, mas na cabeça, na apreensão que os judeus estavam passando, no sofrimento que os judeus estavam passando, não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Por quê? Porque Jesus Cristo era totalmente o contrário daquilo que os próprios judeus queriam que ele fosse. Os judeus, pelo motivo que eles estavam vivendo, passando aquele sofrimento todo, eles queriam um homem bravo, valente, que derrotasse os romanos e expulsasse eles. Mas Jesus Cristo, ele veio para libertar o povo. Ele veio para libertar o povo da morte. Veio para libertar o povo do pecado. Essa era a salvação que o Senhor Jesus Cristo iria trazer àquele povo. Mas aquele povo não queria saber daquilo naquele momento. Eles queriam saber do Império Romano ser expulso dali, por seu sofrimento ser saído dali. Mas eles estavam tão envoltos em pecados que esqueceram aquele Jesus Cristo das Escrituras e estavam à procura de um próprio Jesus Cristo que eles tanto queriam. Porque os próprios judeus, sacerdotes, eles sabiam que Jesus Cristo era o Messias, mas eles se negavam a aceitar, porque eles queriam um líder, um Messias que viesse salvar na luta para expulsar o Império Romano. Leí, ele vai começar a falar um pouco mais. Nefe começa a dizer que seu pai teve várias visões, e ele também fala que ele teve visões de um profeta que iria vir antes do Messias, antes de Jesus Cristo. E esse profeta seria João Batista. Como fala no versículo 8, fala assim: ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor, sim, endireitai as suas veredas, pois há entre vós um em que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, e ele batizaria com o Messias com água. E depois que o Messias fosse batizado, ele iria testificar que Jesus Cristo era o Messias. Antes, João Batista ele não sabia que Jesus, o seu primo, era o Messias. Ele testificou para toda a multidão, e ele recebeu um testemunho pelo Espírito Santo quando Jesus Cristo saiu das águas e veio o Espírito do Senhor sobre ele. Quando Jesus saiu das águas e viu aquele Espírito vindo sobre ele, João Batista recebeu um testemunho maior. Antes, quando João Batista tinha visto Jesus Cristo, via até ele para ser batizado, ele sabia que Jesus Cristo tinha uma missão muito importante, mas ele recebeu um testemunho muito maior quando Jesus Cristo ele foi batizado. Por quê? Porque ele foi testificado pelo Espírito que aquele homem ele seria o Messias. Ele seria o homem que libertaria todas as nações da escravidão espiritual, todas as pessoas da escravidão da morte física, todas as pessoas que seriam livres da morte espiritual, todas as pessoas que seriam livres do pecado, seria aquele homem. Leí estava descrevendo e testificando que tudo aquilo que os antigos profetas estavam falando, que haveria um Messias e que haveria um homem para preparar o caminho, seria o próprio João Batista, que era primo de Jesus Cristo. Mas por que João Batista estava preparando o caminho? João Batista foi enviado para preparar o caminho por apenas dois motivos. João Batista foi preparado para o caminho porque ele iria quebrantar o coração daquelas pessoas. As pessoas que ali viviam iriam ficar muito mais suscetíveis a escutar as palavras de Jesus, porque já haviam ouvido João Batista falar sobre aquele tema, já haviam escutado João Batista falar que haveria um Messias e como ele seria realmente, já ouviam falar aquelas palavras maravilhosas que João Batista havia falado de arrependimento. E quando Jesus Cristo veio, ficou muito mais fácil para Jesus Cristo poder penetrar em seus corações, porque eles já tinham sido quebrantados
pelas palavras de João Batista. Ele já tinha preparado o caminho, já tinha começado a purificar aquele povo que tinha caído em pecado. Então era tão importante o plano de João Batista que, como o próprio Jesus Cristo e Deus falou, ele vem preparar o caminho, ele vem como que quebrantar o coração daquelas pessoas que estão duras, para quando Jesus Cristo viesse e começasse a pregar, elas estivessem muito mais suscetíveis para aceitar as suas palavras, assim como grandes casos foram João, André e assim por diante, que acompanhavam a pregação de João Batista. E Leí começa a testificar essas coisas, e ele testifica muitas outras coisas, que ele também iria testificar que Jesus Cristo seria o único Salvador Redentor, que Jesus Cristo iria vir para ajudar cada um de nós. Ele iria, depois de João Batista, continuar a pregação. Ele iria continuar a pregação que João Batista havia começado, a pregação do arrependimento. Jesus Cristo iria dar continuidade, porque João Batista foi uma parte principal no começo da pregação de Jesus Cristo. Lá no 1 Neto, capítulo 10, 18, fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Senhor nunca muda. Ele é como um círculo eterno, que nunca tem fim. Se o Senhor chamava profetas antes, chamaria profetas hoje e chamará profetas no futuro. Porque o Senhor nunca deixará seu povo sem orientação, a não ser que seu povo deseje ficar sem orientação e se perca na incredulidade. Porque dessa maneira, assim, perdendo na incredulidade, o Senhor os abandonará, porque eles não irão mais procurar o Senhor, e não irão mais estar fazendo as coisas certas, mas o Senhor sempre estará ali orientando eles pelo poder do Santo Espírito. Do mesmo modo, muitas vezes o Senhor pode inspirar muitas pessoas de outras religiões, pode inspirar muitas pessoas de outros lugares, mas somente haverá revelação ao seu devido profeta. Como o Senhor mesmo disse, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Do mesmo modo foi João Batista, ele foi um profeta, Jesus Cristo foi um profeta, e assim por diante muitos outros. Eles sempre vão orientar-nos a fazer o que é melhor para nós. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido o papel principal de João Batista, que foi preparar o caminho, que foi quebrantar o coração das pessoas, para que quando Jesus Cristo viesse, ele conseguisse levar mais a fundo a sua mensagem de amor. E que Leí tinha recebido, e Nefe tinha recebido revelações sobre a mensagem e a vinda messiânica do próprio Messias, e que eles teriam fazer planos concretos para levar esse efeito. E que muitas vezes os profetas, tanto nós, recebemos mensagens, recebemos revelações e não sabemos o porquê, mas nós devemos fazer, porque o porquê de estarmos fazendo aquilo somente o Senhor sabe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês realmente gostaram, compartilha, comenta aqui embaixo e compartilha para todos que vocês gostam, tá bem? Beijinhos!